qual o melhor investimento para você estar investindo aí atualmente? Renda fixa, que está aí muito alta aí a taxa atualmente, ou fundos imobiliários que estão aí há um bom tempo em queda? Então eu vou mostrar aqui para vocês a comparação entre os dois e para vocês verem aí qual a melhor opção para você estar investindo. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Como vocês sabem aí, a taxa Selic hoje está muito alta, está cotada em 14,25% ao ano. Então, consequentemente, o CDI é 0,10% a menos, então está 14,15% ao ano. Tirando aí imposto de renda e tudo mais, vocês investindo em qualquer CDB que rende 100% do CDI, você vai ter aí 1% ou um pouco mais de 1% aí ao mês, todo mês pegando a sua conta, sem risco nenhum. Já os fundos imobiliários são basicamente a mesma coisa, tem muitos fundos imobiliários hoje aí, principalmente de papel, pagando 1%, um pouco mais de 1% aí ao mês. Mas só que lembrando que os dividendos que os FIIs pagam, atualmente, são isentos de imposto de renda. Então, uma das vantagens dos FIIs é essa, né? Mas só que depende muito aí da estratégia de cada um. Lembrando que a renda fixa é um dinheiro que você coloca lá e você vai ter segurança, nunca você vai ter menos do que você colocou. Já fundos imobiliários é diferente, é renda variável. Então, você nunca vai saber se você vai ter mais ou se vai ter menos. E lembrando que o rendimento atualmente não são garantia de rendimentos futuros. Por quê? Porque nem sempre aí a renda fixa vai se manter alta e também aí nem sempre os fundos imobiliários vão pagar o mesmo tanto de dividendos todos os meses. Então é muito variável aí. E para vocês verem que qual vocês acham melhor para você estar investindo, se é fundo imobiliário, se é renda fixa ou se é os dois. Bom, eu particularmente invisto nos dois, então eu tenho um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários. Eu gosto sempre de estar diversificando meus investimentos, mas lógico, vai da opção de cada um, da estratégia de cada um. O importante é a gente sempre buscar conhecimento e sempre estar fazendo as melhores escolhas aí nos investimentos, né? Então, vou mostrar aqui para vocês a comparação aqui. Eu gosto sempre de estar fazendo a comparação aqui com o MXRF11, porque ele é o fundo imobiliário que tem mais cotistas na bolsa, né? Tem mais de 1 milhão de cotistas, então eu gosto de fazer essa comparação aqui. E para vocês verem aqui a comparação, se você tivesse investido no MXRF11, né, em fundos imobiliários em si, e se você tivesse investido no CDI, né, na renda fixa. Então olha só para vocês verem esse índice aqui. Então essa linha vermelha aqui, ó, representa os fundos imobiliários e a linha verde representa aí o IFIX, né, que é o índice que mede os FIIs. E essa linha preta é a linha aí que mede a taxa Selic, né? Então, no caso, o CDI. Então, olha para vocês ver como é que no começo, né, de 23, os FIIs aí estavam andando um pouquinho a mais aí que a renda fixa, né? Você vê, a renda fixa estava abaixo e os fundos imobiliários estavam em cima. Aí foi indo, virou 24, aí a renda fixa começou a aumentar. E hoje, atualmente, para você ver, ó, a renda fixa está aqui estourado, né, na frente, e os fundos imobiliários ficou para trás. Então o CDI hoje está aí com a porcentagem de 24% aí e o MXF11 13%. Então para você ver como é que está a situação ali, né? Então resumindo, o IFIX, né, que são em média todos os FIIs, está aí 18%, né? E o CDI 24%. Então, querendo ou não, o CDI está ganhando aí. E para vocês verem aqui, ó, se você tivesse investido R$1.000 há 2 anos atrás em MXRF11 e em CDI, olha quanto você teria. Se fosse no MXRF11, você teria hoje R$1.132, então em um ano teria virado de R$132 de juros. E se fosse no CDI, teria virado de R$241 de juros. Então, um pouco mais de R$100 a mais aí no CDI. Então, já tem um bom tempo, né, que o CDI está alto aí, está rendendo em mais de 1% ao mês. Então, atualmente o CDI não tem como, nem tem comparação. Então, querendo ou não, está sendo o melhor investimento aí. Só que não vai durar para sempre, né? Isso aqui, para você ver aqui como esse índice aqui mostra, nem sempre ele vai se manter em alta. Então, para vocês verem aqui, ó, se for a comparação aqui mais longa, é de 5 anos atrás. Então, se fosse aí há 5 anos, se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria R$549,50. E se fosse no CDI, você teria R$1.527,60. Então, praticamente ficaria quase a mesma coisa, só que aí os fundos imobiliários ganhavam um pouquinho. Aí tem a comparação aqui também com o IPCA, com o Ibovespa. Então, para você ver que fosse no Ibovespa em ações, você teria uma valorização maior, né? Então, é uma comparação aí básica. Então, se você tivesse investido aí no Ibovespa, num IFIX, aí no IVVBI11, que
é o índice que replica aí a maiores empresas aí dos Estados Unidos, vocês teriam um dinheiro interessante aí de retorno, só que aí vocês têm que ver os melhores investimentos. Então, eu estou querendo muito aí investir em dólar, eu estou querendo aí aumentar um pouco do meu patrimônio. Quando tiver com um patrimônio bastante interessante, eu vou começar a investir em dólar, porque você investir em dólar, dificilmente você vai perder dinheiro. Então, para vocês verem aqui, ó, se fosse há 5 anos atrás, se tivesse investido R$1.000 nas empresas aí americanas, hoje você teria R$2.626. E se fosse nas ações, né, no Ibovespa, você teria 1.783. Então, olha a diferença. Então, quase aí R$1.000 aí a mais, só por conta de você ter investido em dólar. Então, por isso que eu falo, é importantíssimo vocês diversificarem os seus investimentos. Por quê? Quando você diversifica, exemplo, se um investimento começar a cair, o outro que você tem na carteira vai estar se valorizando. Então, aquela valorização vai cobrir aquela sua desvalorização naquele outro investimento. Então, um exemplo simples. Se você tivesse investido em fundos imobiliários, beleza, e você tivesse aí uma rentabilidade de menos 10%, e se você tivesse investido aí em dólar, e você tivesse uma rentabilidade, de exemplo, de 20%, então esse 20% ia cobrir o menos 10% aí que você teria aí em fundos imobiliários. Então, quando você faz isso, você vai estar aí rebalanceando a sua carteira, você vai estar diversificando, você vai estar protegendo seu patrimônio, o seu dinheiro. Então, é muito importante. É muito importante também você investir em criptomoedas, em Bitcoin, porque, querendo ou não, a gente também tem que aí investir em moedas descentralizadas que o governo não tem posse. Então é muito importante. Por isso que eu falo que é sempre bom vocês buscarem conhecimento, buscarem aí, tá estudando para vocês e aprimorando aí os investimentos que você faz e que pretende fazer. Então procure sempre conhecimentos, procure sempre estudar, porque, igual sempre eu falo, duas coisas que ninguém pode tomar aí de você, que é primeiramente a sua fé em Deus e segundamente aí o seu conhecimento. Então busque sempre aí vocês terem o melhor conhecimento, busque sempre estar fazendo as melhores escolhas nos seus investimentos, porque é muito, muito importante. Então valeu aí.